Nós estamos no mês de janeiro, estudando a parábola do semeador. Então, ao longo de todos os domingos, ao longo do mês de janeiro, em todos os domingos, nós estudamos a parábola do semeador. E hoje é o encerramento dessa série de mensagens. Na primeira mensagem, pregada pelo pastor Guto, estudamos sobre sementes à beira do caminho. Na semana seguinte, o pastor Juba pregou sobre sementes em solo rochoso. Semana passada, o pastor Robson pregou sobre sementes entre espinhos. E hoje, a nossa mensagem se baseia em Lucas capítulo 8, e é sementes em boa terra. Eu queria ler a partir do versículo 4. Nós vamos ler até o versículo 15. Lucas 8, de 4 a 15. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que pregaram esses dias aqui. Foi uma bênção a palavra de cada um, né? São pregadores abençoados que edificam a nossa vida. Inclusive, o pastor Robson, na semana passada, disse que às vezes você diz assim: mas eu não gosto do pastor X, eu não gosto do pastor Y, mas tem o pastor N, mas eu não gosto do pastor X, Y, N, mas tem o pastor Z. Aí ele disse assim: por causa dessa profusão da palavra, né, nós podemos até escolher. Agora eu tenho uma palavra diferente. Você não gosta do pastor A, do pastor B, do pastor C, do pastor C, é um chato. Vamos falar a verdade, né? Não gosta de ninguém. É verdade. E tem outra coisa. Minha esposa, ela foi criada num sistema bem assim, difícil. Uma família muito humilde. E lá em casa ela impõe algumas regras, né? Pôs a comida na mesa, aí os nossos filhos são criados, às vezes, são mal acostumados. Eu não gosto de tal coisa. Ela já fala assim: vai comer o que tem. Vai comer o que tem. Não é assim não, irmão. Vamos parar com esse mau costume. Eu gosto de X, não gosto de... Vai comer o que tem. Pastor Jeremias Pereira diz que uma vez ele chegou num posto de saúde, num pronto atendimento, pronto-socorro, com uma dor terrível. Dor terrível. E ele viu um rapaz entrar correndo com uma roupa branca e tinha sangue na roupa. Aí ele falou: roupa branca com sangue é médico. Já foi correndo e disse assim: estou com uma dor que eu não estou me aguentando. O rapaz falou assim: o que você quer que eu faça? Eu sou açougueiro, eu só estou aqui. Quando a gente está com dor, irmão, a gente não fica escolhendo ninguém, não. Não é verdade? Quando a gente está com dor, a gente não fica dizendo: essa palavra é boa, aquela é ruim, aquela eu não gosto, essa eu gosto. Quando a gente está com dor, a gente não fica escolhendo ninguém. Quando a gente está com fome, a gente come. Minha avó dizia assim, que a melhor comida é a fome. Quando a gente não está com fome, a gente fica colocando defeito nas coisas. Mas quando a gente está com fome, é a melhor comida que tem. Não é não? Lucas capítulo 8, versículo 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Então veja que alguns comentaristas dirão que Jesus está no seu 26º mês de ministério. Portanto, já passou do 2º ano de ministério, entrando no 3º e último ano de ministério. Mas Jesus ainda está com uma popularidade em alta. E a popularidade em alta de Jesus faz com que as multidões afluam até Ele para ouvir-lhe a palavra. E Jesus conta uma parábola, versículo 5. Eis que o semeador saiu a semear. Uma primeira leitura desses textos que falam a respeito
das parábolas. Então nós temos essa parábola do semeador nos três evangelhos sinóticos, como já bem dito foi nas anteriores mensagens fora dito. Nós temos essa parábola em Mateus capítulo 13, nós temos essa parábola em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Quando nós lemos essa parábola, pode nos vir à mente a ideia de que esse semeador está semeando de maneira aleatória. Ele não tem um projeto muito estabelecido, definido de semeadura, porque ele sai a semear e as sementes vão caindo nos mais distintos solos. De fato, essa é uma dificuldade de interpretação, porque alguns comentaristas dirão que no Oriente Antigo, ou na Palestina desse tempo, havia uma prática de semeadura que primeiro semeava-se, depois arava-se a terra. Outros vão dizer que não, e eu até sou tendencioso a acreditar que, de fato, me parece que não que haja uma semeadura aleatória. Pode ser que primeiro a terra for arada, preparada para o objetivo de semear, e aí o semeador sai a semear. Quando ele lança a semente na terra arada, o vento pode bater e levar essa semente para a beira do caminho, solo impermeável. Então os pássaros vão e comem daquela semente. Outra semente, outra porção de semente é lançada no solo arado e cai em solo rochoso. Isso não significa que ele lançou sobre a rocha, mas que no preparo da terra passa-se o arado sobre um solo onde existem muitas pedras. Revolve-se a terra, fica uma camada pequena, uma espessura aí de 2, 3, 4 centímetros de terra sobre as pedras, lança-se a semente, ela cresce, tenta aprofundar as raízes e não consegue, porque logo as raízes batem na rocha, nas pedras. Aí ele continua caminhando, lança entre espinhos. Não significa que ele olha, tem um espinheiro, ele diz: é aqui que eu vou jogar. Não, ele olha, vê a terra arada, mas quando se arou a terra, pode-se ter arado sobre espinheiros. Eles foram arrancados, mas as sementes caíram naquela terra, de modo que quando você lança a semente, isso fica claro na parábola que Jesus conta, que a semente dos espinhos crescem juntos, ou seja, havia sementes, não havia espinheiros em si, havia sementes de espinhos que cresceram juntos com as sementes boas que foram lançadas na terra. E as sementes de espinhos, ou os espinheiros, sufocam a boa semente. Então, o semeador saiu a semear, e eu queria que você tivesse essa ideia, aí essa imagem na sua mente. Verso 5 continua: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a terra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então veja, Jesus conta essa parábola para a multidão, mas os discípulos querem saber qual é o significado, a interpretação da parábola. E Jesus responde que a parábola tem duas funções que parecem paradoxais
que parecem contraditórias. Jesus diz: a vocês as parábolas possuem uma função revelatória. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, que não estão preocupados com o sentido, com o significado, com a interpretação da parábola, mas simplesmente se encantam com a história, a estes a parábola é oculta. Para vocês ela revela, para estes ela oculta. E Jesus diz ele traz a mensagem de Isaías, capítulo 6, e aplica aqui, e isso gera uma certa inquietude para muitos. Ele diz: a função disso é para que, vendo, não vejam. A função de ocultar a parábola, para estes que não estão interessados no sentido e no significado dela, é para que, vendo, não vejam. E para que, ouvindo, não entendam. Por que Jesus contaria uma parábola para que as pessoas não a entendessem? É porque a parábola em si, muitas vezes nós lemos uma parábola e a interpretamos sem essa consciência. A parábola em si, ela pode possuir muito mais uma função de anúncio de juízo do que um chamado à conversão. Me parece que Jesus está dizendo: olha, eu conto, e aqueles que não querem ter profundidade no conhecimento do que eu estou falando, eles simplesmente veem, mas não enxergam nada. Eles ouvem, mas não compreendem nada. Por quê? Porque a minha parábola já é um anúncio de juízo contra estes cujo coração é endurecido. A minha parábola já é um juízo contra estes cujo coração é um solo à beira do caminho. É um solo entre pedras, é um solo entre espinhos. Mais do que chamá-los à conversão, eu estou declarando que eles se autocondenam. Mais do que chamá-los à conversão, eu estou declarando o juízo sobre eles. Porque o ponto da conversão deles já passou. E eles perderam o bonde. E ficaram na estação. Não reconheceram o tempo da visitação. Este é o sentido da parábola, versículo 11. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que a ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Jesus então apresenta as sementes que caem à beira do caminho, sobre as pedras e entre espinhos, como já fora anteriormente nos domingos passados refletido. Ele mostra que existe à beira do caminho uma grande batalha espiritual. Diz que o pássaro é a representação do diabo que vem e come a semente para que as pessoas não creiam na palavra. Então, muitas vezes nós estamos num culto como esse e não entendemos a batalha espiritual que existe. Nós estamos anunciando a palavra de Deus a um amigo, a um colega de trabalho, a um familiar, e não entendemos a batalha espiritual ao redor. Que estamos lançando uma boa semente, mas existe uma resistência. Existe uma resistência espiritual tentando impedir que a palavra seja crida e que sejam salvos aqueles que ouvem. Então existe uma batalha espiritual por detrás. O próprio apóstolo Paulo, em Atos 26, 18, ele diz que quando Cristo o chama, diz qual é o propósito do seu chamado e diz assim: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz. Ou seja, existe na conversão uma retirada das trevas para que a pessoa vá para a luz.
para o converter do poder, da potestade de Satanás, está lá em Atos 26, 18, para os converteres da potestade, da autoridade, do poder de Satanás para Deus. Então existe uma batalha espiritual por detrás. Depois Jesus fala do coração dividido, aqueles que caem sobre a pedra. Eu acho muito interessante o fato de que Jesus diz que são aqueles que ouvem e recebem a palavra com alegria. Depois a gente volta um pouquinho a isso. Depois cai entre os espinhos, são aqueles que chegam até a frutificar. Você prestou atenção nisso? Parece que é uma gradação. À beira do caminho nem entra a semente. A semente em solo rochoso entra, começa a brotar, mas não consegue aprofundar raízes. A semente entre os espinhos aprofunda um pouco as raízes e chega a ter fruto. Olha aí o versículo 14. Mas os frutos não chegam a amadurecer. E o versículo 15 é o tema da nossa reflexão hoje. Vamos lá. A que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Primeiro, o texto diz que a semente que cai em boa terra é a representação daqueles que, tendo ouvido de bom e reto coração. Muito interessante o fato de que a palavra bom é a tradução de ágape. Os que ouvem com o coração tomado de bondade, de amor, é a tradução da palavra ágape. Tendo ouvido de bom e reto coração. Vocês perceberam que todos ouvem? Todos ouvem. Observe, o que cai à beira do caminho é aqueles que ouviram. O que cai sobre a terra são os que ouvindo a palavra. Os que caem entre espinhos são os que ouviram. Todos ouvem. Todos ouvem. Mas apenas a boa terra consente, concorda, dá razão, homologa, confessa. Os demais solos argumentam, rechaçam, reduzem, inferiorizam a palavra, racionalizam, projetam, terceirizam a palavra, suplantam com outras vozes e valores, como ouvimos semana passada, relativizam. Qual é a diferença dos outros solos e da boa terra? Todos ouvem, mas apenas a boa terra é capaz, porque tem um coração bom e reto diante de Deus, de reconhecer que a palavra é para ela. E ela confessa. O que é reconhecer que a palavra é para nós? É concordarmos naquilo que Deus está falando conosco. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos o que Deus está falando, mas nós rechaçamos a palavra? Nós ouvimos o que Deus está falando, mas nós inferiorizamos a palavra. Nós diminuímos a palavra. Nós a comparamos com outros discursos. Semana passada fora dito isso. Nós comparamos a palavra com outros discursos e damos mais valor aos outros discursos do que a palavra. Quantas vezes nós argumentamos contra a palavra? Quantas vezes nós racionalizamos o que Deus está dizendo? Nós criamos mecanismos de defesa contra a palavra de Deus. E todas as vezes que fazemos isso, nos comparamos a estes outros solos, porque a boa terra é aquela que concorda com o que Deus está dizendo a seu respeito. É aquela que não terceiriza a palavra. A gente vem para a igreja, Deus está falando,
Deus está agindo no meio dos louvores, Deus está comunicando a sua vontade para a nossa vida, mas se fulano de tal estivesse aqui, a vida dele ia mudar. Fulano de tal não está aqui. Nós não precisamos projetar como um mecanismo de defesa, terceirizar a palavra. É para o outro, não é para mim, é para você, é você que veio, é você que está aqui, é para nós, é para mim. A palavra, ela vem até o nosso coração e nós concordamos, irmãos. Nós precisamos aprender a dar razão ao que Deus está dizendo, a sermos confrontados pelo que Deus está dizendo. Aliás, o que me intriga lá naquela terra que é o solo rochoso, é que ele recebe com alegria a palavra. Talvez o projeto de Deus não seja que nós recebamos com alegria. Eu não estou dizendo que não há palavras que enchem o nosso coração de esperança, não é isso. Mas que nós precisamos ser mais confrontados com a palavra, porque aqueles ouvem, recebem com alegria, mas não criam raízes, não há profundidade. Talvez porque é no meio do confronto, da contrição do nosso coração, que nós começamos a ver as raízes se aprofundarem. É quando nós somos confrontados, é quando nós somos contristados pela palavra, que a nossa vida vai adquirindo profundidade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Diz Paulo que há uma tristeza que não é ruim não, que não é ruim. Irmãos, eu tenho ouvido esse discurso o tempo inteiro, de que nós devemos sair do culto todo mundo alegrinho e bonitinho. Às vezes não, às vezes é necessário a gente sair do culto abatido, confrontado, entristecido, contristado. Mas pastor, a gente já vive tanta tristeza nesse mundo. Meu irmão, preste atenção. Há uma tristeza segundo Deus que gera arrependimento. E essa tristeza segundo Deus que gera arrependimento é aquela tristeza que nos leva para perto de Deus e no fim das contas produzirá profunda alegria. Mas aquela tristeza, segundo o mundo, a depressão mata mesmo. Mas a tristeza segundo Deus, que vem, confronta os nossos pecados, fala conosco, faz com que nós nos sintamos miseráveis, faz com que nós tenhamos um clamor nos lábios como Paulo: maldito, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? Essa tristeza é a tristeza que gera arrependimento para a salvação. E não existe nada no mundo que produzirá por fim mais alegria do que essa tristeza. Só para confirmar com você, abra lá a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7. Capítulo 7. Acho que é, isso mesmo, versículo 10. O que eu estou falando? Eu estou falando que a semente que cai em boa terra é aqueles que ouvem de bom e reto coração, aqueles que ouvem com um coração honesto, são aqueles que ouvem a palavra e concordam, dão razão ao que Deus está dizendo, não rechaçam, não argumentam, não justificam, não racionalizam, não projetam, não terceirizam a palavra, mas recebem a palavra, deixa o golpe da palavra o abater. Está entendendo? Deixa o golpe da palavra o abater. Olha o que diz aí 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Diga aleluia. Não, vocês não estão na mesma vibe. Vamos lá, de novo. Vai lá. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, meu irmão. Você não vai sair daqui pior por causa disso.
Está errado esse conceito contemporâneo de culto. Vamos todo mundo sair alegrinho. Não necessariamente. Tem culto que a gente vai sair com júbilo, alegre, celebrativo. E tem culto que a gente precisa sair de cabeça baixa, pensando, refletindo, ruminando a palavra, deixando ela gerar no nosso coração arrependimento, deixando a palavra nos golpear e dizendo: você é um mentiroso, você precisa mudar essa postura. Deixando a palavra nos golpear e dizendo: você é um adúltero e você precisa se arrepender do seu adultério. Deixando a palavra nos golpear e dizendo ao nosso coração: você é um desonesto e você precisa mudar essa postura. Deixando a palavra nos golpear no mais profundo do coração, porque é isso que é uma semente em boa terra. A palavra nos golpeando, e nós a ouvimos e concordando: eu dou razão ao Senhor, o Senhor tem razão. Sabe o que é a palavra confissão? 1 João capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: se a ti confessarmos os nossos pecados, não é isso que diz? Se a ti confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra confessar é a palavra que dá origem, no português, a homologar. É o verbo homologel. Ou seja, quando é que eu confesso? Quando eu homologo. Quando é que eu confesso? Quando eu dou anuência. Quando é que eu confesso? Quando eu digo: tem razão, concordo. A palavra vem e diz assim: você é um orgulhoso. Aí você diz assim: não, orgulhoso não. É que eu tenho uma autoestima elevada. Sabe o que é isso? É solo à beira do caminho, é solo entre espinhos, é solo pedregoso, menos solo fértil. Porque no solo fértil, quando Deus, pela sua palavra, diz: você é um orgulhoso, você diz: golpeia. Golpeia, porque sou eu mesmo, Deus. Se a ti confessarmos, homologarmos, darmos anuência, concordarmos, darmos razão no que o Senhor diz sobre mim, fiel e justo é para nos perdoar. Mas quem não homologa o que Deus está dizendo, quem não concorda com o que Deus está dizendo, se torna todos esses tipos de solo, menos terra fértil. Você está compreendendo? Está golpeando? Deus abençoe que nós saiamos daqui nocauteados. Que eu saia nocauteado pela palavra, porque é isso que transforma, meu irmão. O texto continua dizendo: aqueles que ouvem de bom e reto coração e fazem o quê? Retêm a palavra. Retém. Conservam a palavra. Marcos, Mateus usam expressões semelhantes, diz: ouvem e compreendem, ouvem e recebem. Lucas diz: ouvem de bom e reto coração e retém a palavra. Conservam a palavra. O que é isso? Aprofunda. Cria raízes. Permite que a palavra alcance não apenas o intelecto, mas desça para o coração. Sabe o que eu penso? É assim, a palavra, ela precisa ser radical na nossa vida. O que é radical? Alcance as profundidades, aprofunde raízes. Se eu não considero a palavra de Deus absoluta na minha vida, eu nunca serei boa terra. Eu sempre vou argumentar contra a palavra. Eu sempre terei saídas
Eu sempre terei escapatórias. Sempre existirá um caminho alternativo à palavra. Isso é ela não ser retida. Eu não comparo a palavra. A palavra de Deus, aquilo que Deus diz e fala ao meu coração, por meio da Escritura, por meio de uma pregação, por meio de uma canção bíblica, porque tem um monte de canção que não é bíblica, por meio de um texto, uma literatura, boa literatura, tudo aquilo que Deus vai falando ao meu coração, eu vou absorvendo, eu vou retendo, eu vou permitindo que aquilo crie raízes na minha vida, eu vou memorizando, para que nos momentos difíceis eu possa ter a palavra na minha mente e no meu coração, para refleti-la, para falar a palavra e fazer com que a palavra falada alcance a minha própria alma que está abatida. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então você vai falando a palavra e a palavra vai falando com você. Reter a palavra. Permitir que ela crie raízes. E permitir que ela crie raízes é que ela desça da sua mente para o seu coração. Só que não é suficiente. Irmãos, não é suficiente que a palavra de Deus golpeie nossa mente, desça para o nosso coração. Ela precisa produzir algo além. E o texto do capítulo 8 diz: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Veja, a verdadeira conversão, ela atinge 3 aspectos da nossa vida. A verdadeira conversão, ela alcança a cognição, a mente. Crer também é pensar. Então, se você vai em algum lugar que não te leva à reflexão, tome cuidado. Pode ser que ali existam apenas conversões emocionais. A verdadeira conversão, ela fala a mente. É quando a palavra fala a mente. É quando a palavra desce para o coração. A verdadeira conversão alcança as nossas emoções. Mexe com as nossas estruturas. Faz com que nós choremos, faz com que nós sejamos impactados. Então nós cantamos sobre a morte de Cristo, e aquilo não é mais um conto, aquilo se torna algo que mexe com as nossas emoções. Nós ouvimos histórias bíblicas e essas histórias mexem conosco, porque alcançam as nossas emoções. A conversão verdadeira, ela tem um elemento cognitivo, um elemento emocional, mas existe um último elemento, que eu estou ligando isso aos que frutificam com perseverança, que é chamado de elemento da vontade, da volição. Razão, emoção e volição. Vontade, atitude, decisão. São os que frutificam com perseverança. O que significa alguém que frutifica com perseverança? Frutifica a ponto de que os frutos amadureçam, porque o solo entre espinhos também frutifica, mas os frutos não chegam a amadurecer. Não há decisões transformadoras na vida. A palavra precisa gerar em mim decisões que transformam. Preste atenção, o que muda a sua vida não é o que você sabe sobre a palavra e sobre Deus. O que muda a sua vida é o que você decide obedecer quanto àquilo que você sabe sobre a palavra e sobre Deus. Não há nada, queridos, que possa fazer diferença na nossa vida se nós não decidimos fazer diferente. Se não há uma decisão em relação àquilo que eu ouço. Todos ouvem, mas apenas na boa terra os frutos chegam a amadurecer. Pergunta: o que são os frutos maduros?
Fruto maduro é quando a palavra cumpre todo o processo. Quando ela atinge a minha mente, ela mexe com minhas emoções, eu venho para o culto, eu entendo o que está sendo pregado, meu coração se sente quebrantado pelo que está sendo pregado, mas eu decido fazer alguma coisa com tudo aquilo, e eu não simplesmente vou para casa, chego em casa e converso com algum familiar que não vem no culto e diga assim: nossa, foi revolucionário o culto hoje, a palavra. Aí o seu parente não está tendo muito tempo para te ouvir, aí vocês vão almoçar e tal, e dali a pouco, quando está tudo mais tranquilo, ele diz: mas e aí, o que foi pregado? Ah, não lembro não. Mas tem lá no YouTube, eu vou procurar. Meu irmão, simplesmente bate aqui, emociona, mas não produz transformações, frutos maduros. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e o vosso fruto seja maduro. Vosso fruto permaneça. Zaqueu, ele está num jantar, num lanche com Jesus, e ele fica de pé num determinado momento, e ele diz: Senhor, hoje eu resolvo, eu tomo uma decisão, eu vou parar de procrastinar, eu não vou ser mais refratário a tudo que tem vindo ao meu coração, eu vou tomar uma decisão e eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus se levanta e diz: hoje houve salvação nesta casa, porque salvação acontece quando a palavra entra na mente, desce para o coração e produz mudanças, produz decisões. Se não, nós somos apenas simpáticos à palavra, somos apenas simpáticos à mensagem do Evangelho, somos simpáticos à igreja, somos simpáticos àquela comunidade, mas não há salvação, não há conversão. A boa terra ouve de bom e reto coração, retém a palavra e frutifica com perseverança. O que é o fruto maduro? O fruto maduro, meu irmão, é o caráter de Cristo sendo formado em nós. De modo que as pessoas veem que eu não sou perfeito, mas eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço aquelas que diante de mim estão, para que o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade alcancem o meu coração. E o caráter de Cristo seja moldado em mim, é o fruto do Espírito. O que é fruto maduro? É o caráter de Cristo em nós. É a palavra alcançando-nos e nos limpando. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra nos alcançando e nos santificando. Santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade. Preste atenção, meu irmão. Às vezes a gente lê a parábola e podemos ser enganados, no sentido de acharmos que a boa terra não tem no meio dela algumas sementes de espinhos. No sentido de acharmos que no meio daquela boa terra não tem pedregulho. A boa terra não é uma terra perfeita. A boa terra tem espinhos, a boa terra tem pedregulhos. O fato é que na boa terra a semente não é pérola aos porcos. O fato é que na boa terra a semente é protegida como um tesouro que foi recebido. Então recebe-se o tesouro e a boa terra abraça a semente e não permite que os espinhos sejam mais poderosos, que as pedras sejam mais poderosas do que aquela boa semente que caiu no coração. Na boa terra há espinhos, na boa terra há pedras, mas na boa terra o poder da semente é extraordinariamente potencializado, porque a boa terra é boa, é reta, é generosa.
é honesta, é sincera, então ela abraça a semente, não deixando que a semente se perca. A boa terra é aquela que vem, recebe a palavra, é pecador e reconhece que é pecador, mas a palavra vai fazendo transformações no coração, e mudando, e dia a dia essa pessoa vai sendo transformada. O pastor Robson contou alguns testemunhos aqui semana passada, né? Eu fiquei pensando num testemunho meu. Você vai ouvir e vai dizer assim, que bobeira. Mas você não sabe o quanto isso é significativo no sentido de que é uma clara afirmação da palavra na minha vida de que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu já contei uma porção de vezes isso aqui, mas eu conto de novo. Na época que eu gostava de jogar bola, a única diversão que eu tinha na vida era jogar bola. Então, na minha infância, dos 8 até lá para frente, a única coisa que me agradava era jogar. Eu jogava bola todo dia. Ambiente de campo de futebol é um lugar sacro. As palavras que lá são ditas, e eu aprendi a falar muito palavrão. Pensa um cara que gostava de falar palavrão, mesmo numa conversa boa, coisa boa assim, mas tinha que soltar um palavrãozinho, porque senão não dormia de noite. Eu me converti aos 12 anos. Aos 12 anos eu me converti. De fato, de verdade, a Jesus Cristo. Tenho certeza da minha experiência com Jesus. Creio de fato que sou boa terra, como creio que você é boa terra. Mas penso uma terrinha boa, mas com espinho. Uma terrinha boa, mas com muita pedra. Um dia, estou eu voltando do futebol e subindo uma ladeira assim, vinha subindo de bicicleta, aí a correia da bicicleta deslizou. Já contei isso aqui, você já ouviu? Não? Então vou continuar contando. Aí a correia da bicicleta deslizou, e quando deslizou, fui com o joelho no guidão da bicicleta. Doeu. E eu, como um bom crente em Cristo Jesus, ergui as mãos para o céu e disse, glória a Jesus Cristo. Aleluia! Foi o que eu disse naquele momento. Certo? Aí, doendo, olhei assim para o lado, depois que eu disse o glória a Deus, tinha uma família sentada assim numa área da casa. E era da igreja. Eles olharam para mim, eu olhei para eles, eu disse, paz do Senhor, irmãos. E prossegui minha jornada. Eu cheguei em casa muito abatido, triste comigo. Porque a palavra, eu sabia que a palavra estava fazendo efeito no meu coração, mas junto com a palavra haviam espinhos. Junto com a palavra tinha terreno rochoso que queria impedir, e ainda quer, meu irmão, ainda quer impedir das raízes se aprofundarem. E eu chorei diante de Deus. E eu disse, Deus, muda o meu jeito de falar. Muda a minha boca, porque ela é suja. Muda o meu jeito de falar. Irmãos, eu creio que você é boa terra, mas você precisa ser terra que acolhe a semente no coração, vai para a presença de Deus e diz, Senhor,
Tem misericórdia desses espinhos, dessas pedras que teimam em tentar impedir a boa semente de frutificar com maturidade. Essa semana, uma pessoa, uma irmã, me mostrou um poema, que na verdade é um hino. Eu não conheço a melodia, até procurei, encontrei, mas o poema dessa canção é lindíssimo. E é de um pastor chamado Otoniel Mota, fundador, um dos 7 pastores fundadores da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E essa poesia se chama Na Tênue Luz da Madrugada. Na tênue luz da madrugada, do leito salta o semeador. Ei-lo a seguir a sua estrada, fiel, constante em seu labor. Tem a semente da verdade, a vida eterna, o sumo bem, no coração da humanidade, semeando vai, semeando vem. Cai a semente em solo ingrato, a passarada comerá, e o semeador no desbarato, calado sofre a sorte má. Cai mais além por sobre a rocha, não tem raiz no seu crescer, se promissora desabrocha, é para logo emurchecer. Cai sobre o sulco, e nasce, e medra, quanta esperança ao semeador, nem solo mau, nem rija pedra, mas surge o espinho em derredor, e o semeador não desanima. No labutar, nas provações, seu Deus de amor o vê de cima, e lhe prepara os corações. E o semeador de madrugada, fiel, não tarda a estar de pé, para o labor, seguindo a estrada, com esperança e ardente fé, ora e confia. Na fadiga, não o detém temor nenhum, já brota a seara, e em cada espiga, 60 e 30 e 100 por um. Vamos ficar de pé, irmãos? Fruto que permanece, fruto com perseverança, fruto maduro, são frutos resultado de decisões. Feche os olhos. O que é que você decide nessa manhã diante de Deus fazer? Porque boa terra é a terra que toma decisões. É a terra que toma decisões. É a terra que protege a semente contra os espinhos, contra as pedras. Você é boa terra, meu irmão. E você não pode sair dessa manhã sem decisões na sua vida. O que é que Deus tem incomodado você, hein? Que prática Deus tem pacientemente, como um semeador que madruga fielmente para semear na sua vida? O que Deus, como esse semeador paciente, tem dito? Isso precisa mudar na sua história. Mas eu e você, como solos ingratos, estamos resistindo decidir de uma vez por todas obedecer o que Deus está nos dizendo.
Eu quero orar por você, quero interceder pela sua vida, quero interceder pela minha, para que essa manhã seja a manhã em que Deus esteja revolvendo o solo do nosso coração, arando, arando, arando e dizendo: é bom solo, é solo bom, vou lançar semente e a semente vai frutificar e amadurecer nesse solo. Que decisão você precisa tomar? Eu queria que você pensasse nisso um instante. Refletisse um minuto enquanto a gente adora ao Senhor com essa canção. Que você refletisse um minuto sobre quais são as reivindicações divinas na tua vida, para você sair daqui hoje como Zaqueu, dizendo: hoje eu resolvo. Como Daniel, que decidiu firmemente. Como Paulo: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando as que diante de mim estão. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Peça isso ao Senhor. Dá-me um Coração que seja boa terra, terra fértil. meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
dá-me um coração igual ao teu. Peça isso, a obedecer ao Senhor, a tomar decisões diante de Deus. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual. Aleluia. Oh Senhor. Irmão, você tem vontade fraca. E é isso que você está dizendo. Que você entende, isso mexe com o seu coração, mas você tem vontade fraca. Você diz assim: eu decido, mas depois eu não consigo sustentar a minha decisão. Você está dizendo isso para o Senhor: eu não consigo sustentar a minha decisão. Nós estamos aqui, Senhor, suplicando que haja transformações, frutos maduros na nossa história. Nós estamos aqui implorando, e a sinceridade no coração, Senhor, dizendo: muda-nos, muda-nos, faz-nos como Jesus, dá-nos um coração como o dele. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós vivemos esse antagonismo, essa dualidade da nossa alma, Senhor. Tu conheces, Tu sabes que o bem que nós queremos, nós não conseguimos, o mal que não desejamos, praticamos. Mas nós estamos nesta manhã aqui suplicando que do alto dos céus venha a força do Espírito sobre a nossa vida. Porque se o Teu Espírito, Senhor, nos encher, se o Teu Espírito nos habilitar, se o Teu Espírito nos capacitar, nada poderá nos resistir. Então, Senhor, eu peço o enchimento do Teu Espírito sobre este povo que se reúne aqui em Teu nome, para que, ó Deus, o Teu nome seja glorificado neste lugar, nesta manhã, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado e honrado neste lugar. Abençoa-nos, ó Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, o consolo, a unção, os dons e o fruto do Espírito sejam e permaneçam sobre a sua vida hoje e para sempre. Em nome de Cristo e para a glória de Deus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vamos na paz do Senhor.